Série Reis, resumo semanal do dia 5 a 9 de junho. Saiba qual é a maldição trágica de Mical. Será que o rei Tamai, pai de Maaca, vai se aliar ao rei Ax? O que acontece tragicamente com o levita que toca a Arca da Aliança? E o dissimulado do Joabe volta a aprontar. Após o resumo semanal, você terá mais detalhes importantes sobre o próprio resumo ao explicar a morte trágica do levita Uzá, que toca a Arca da Aliança, sobre a maldição trágica de Mical. Saiba de tudo isso e roda a vinheta! Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. No episódio 174 de segunda-feira, 5 de junho, o rei Davi conta a história da Arca da Aliança aos seus filhos. O rei Tamai, pai de Maaca, resolve se aliar ao rei Ax. Davi dança enquanto a Arca da Aliança é levada. O boi tropeça numa pedra e a arca vira para cair. Um levita corre para segurar a arca, mas o mesmo acaba morrendo por tocar a Arca da Aliança. Com o incidente, Davi resolve deixar a arca na casa do filisteu Itaí e seu pai Obed-Edom. No episódio 175 de terça-feira, 6 de junho, o rei Tamai tenta alertar Davi sobre o ataque com as nações de Israel. Mispá fraga Joabe em mais uma traição. Nasce o filho de Aila e Mefibosete. Batseba se exibe para Davi, que a observa com malícia. Mical acaba passando mal. Daqui a pouco, uma explicação exclusiva sobre esse resumo e a maldição trágica de Mical e a morte trágica do levita Uzá. Daqui a pouco. No episódio 176 de quarta-feira, 7 de junho, Mical acaba perdendo seu filho com Davi. Mefibosete se sente incapaz de cuidar do filho, mas é consolado por Maqui. Maaca e seus filhos, Absalão e Tamar, viajam para Jesus. Agide, percebendo as intenções de Batseba, vai tomar satisfações. Urias acaba ouvindo toda a confusão entre as duas brigonas do pedaço. No episódio 177 de quinta-feira, 8 de junho, Batseba disfarça gostar de Davi. A Arca da Aliança chega a Jerusalém e todos estranham a ausência de Joabe durante a comemoração. O povo de Israel comemora a chegada da Arca da Aliança. Mical sofre por não conseguir superar sua perda trágica de seu filho. Zebadias resolve se aliar ao rei Ax após se decepcionar com a família de seu pai. Mical critica a atitude de Davi em dançar para Deus. Daqui a pouco, a explicação exclusiva sobre a morte trágica do levita Uzá e a maldição trágica de Mical. No episódio 178 de sexta-feira, 9 de junho, Mical e Davi acabam discutindo. O rei Ax comemora com Zebadias, filho de Azael. Joabe volta para casa e mais uma vez pede perdão a Mispa. Mical compara Davi a Patiel e o rei de Israel fica revoltado com a atitude da filha de Saul. O rei Davi amaldiçoa Mical por suas críticas. Mical acaba ficando estéril e não poder ter mais filhos. Os valentes se preparam para combater mais um inimigo e proteger Israel. Agide desconfia das atitudes de Zebadias e tenta avisar Davi. Morte trágica do levita Uzá e a maldição trágica de Mical. O rei Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 homens ao todo. Davi e todos os que o acompanhavam partiram para Bali, em Judá, para buscar a Arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, os anjos, acima da Arca da Aliança. Puseram a Arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab da colina. Uzá e Aiô, filhos do sacerdote Abinadab, conduziam
a carroça com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor Deus, ao som de todo tipo de instrumento como pinho, harpa, tamboris, chocalho e címbalo. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e a arca se vira para cair ao chão. Uzá esticou o braço e tenta segurar a arca de Deus. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Vale ressaltar aqui que antes deste ocorrido, Uzá já estava agindo contrário à vontade de Deus. Por isso o Senhor Deus o feriu e ele morreu fulminado pelo fogo divino de dentro para fora, ali mesmo ao lado da arca de Deus. O rei Davi ficou contrariado porque o Senhor Deus, em sua ira, havia fulminado Uzá por sua atitude incorreta. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso Davi desistiu de levar a arca do Senhor para Jerusalém. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gade. Obed-edom é o pai de Itaí na série bíblica Reis. Por isso a autora Cristiane Cardoso já apresentou ao público os filisteus Obed e Itaí. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor Deus o abençoou e a toda a sua família. Daqui a pouco, a maldição trágica de Mical. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para Jerusalém. Quando os que carregavam a arca da aliança davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Davi procurava agradar a Deus, dando o seu melhor. Davi e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca da aliança na entrada de Jerusalém, Mical, filha de Saul, observava tudo de sua janela. E ela, ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o seu Deus, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Davi ofereceu holocausto e sacrifícios de comunhão perante o Senhor Deus. Após oferecer os holocaustos e o sacrifício de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. O rei de Israel deu um pão, um bolo de tâmara e um bolo de uvas, passando para cada homem e para cada mulher israelita. Então todo o povo partiu abençoado, cada um para a sua casa. Voltando Davi para sua casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro. A filha de Saul disse a Davi: como o rei de Israel se destacou-se hoje, tirando um manto na frente das escravas de seu servo, como um homem vulgar. Davi, abismado com a ousadia da filha de Saul, declara para Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai e de qualquer outro da família dele, quando me designou rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas servas que você mencionou. Davi tinha acabado de dizer a Mical que ela estava se amaldiçoando por o desprezar e o criticar. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Mical ficou amaldiçoada ao ficar estéril para sempre. Mical vivia criticando o marido ao julgar mal o rei Davi. Em vez de tomar atitude sábia, Mical se preocupava com a sua reputação diante do povo e manter sua aparência. Mical era uma pessoa egoísta e não queria agradar a Deus.
enquanto que Davi procurava todos os dias agradar ao Senhor Deus. Comente aí o que você achou da maldição trágica de Mical e a morte trágica do levita Uzá. Deixem os seus comentários, compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais!